permita-se sentir. Deixe-se tocar por uma história de fé, amor e serviço. Convido você a caminhar comigo por essa jornada de luz, onde cada palavra pode ser um despertar. Se você chegou até aqui, talvez a vida também tenha colocado na sua estrada momentos de dor, de silêncio, ou de saudade de alguém que partiu. E talvez, no fundo do coração, você ainda guarde aquela pergunta: será que ele ou ela está bem? Será que existe mesmo algo além desta vida? Antes de seguir com essa história, quero te fazer um convite especial. Se esse tipo de conteúdo toca sua alma, se você sente que aqui pode encontrar palavras que confortam e iluminam, eu te convido, com todo carinho, a se inscrever aqui no canal. Assim, você vai estar sempre conectado com mensagens de esperança e fé como essa. Agora, respire fundo. Porque o que você vai ouvir hoje é mais do que uma narrativa sobre cartas psicografadas. É um testemunho real de como o amor de uma mãe, a sensibilidade de um médium e a força do mundo espiritual conseguiram salvar uma família inteira da dor mais profunda que existe, a perda de um filho. Tudo começou em uma manhã de domingo, numa cidade do interior de Minas Gerais. A família de Dona Marta nunca mais foi a mesma depois daquela tarde de agosto. Seu filho mais velho, Rodrigo, um jovem de apenas 22 anos, havia sofrido um acidente de moto. A notícia chegou como uma lâmina cortando a alma. O telefone tocou e, do outro lado da linha, apenas uma frase: seu filho não resistiu. Dali em diante, o tempo pareceu congelar. O sofá da sala, as roupas que Rodrigo havia deixado penduradas, o cheiro dele nos lençóis, tudo virou lembrança. Mas o mais difícil foi o vazio. O vazio na cadeira do café da manhã. O vazio nos domingos que antes eram cheios de risadas. O vazio nos olhos do pai, que passou a trabalhar dobrado para não ter que ficar em casa. E o vazio no coração de Dona Marta, que mergulhou num luto silencioso e começou a definhar em vida. Foram meses de lágrimas escondidas, de noites sem dormir, de orações interrompidas por soluços. E, com o passar do tempo, o que era tristeza, virou depressão. Dona Marta já não comia, não penteava os cabelos e mal conseguia sair da cama. Os vizinhos começaram a comentar. As amigas de igreja tentaram ajudar. Mas parecia que nada era suficiente para trazê-la de volta. E então, veio aquele dia. O dia que mudaria tudo. Uma amiga antiga, sabendo do estado da família, resolveu insistir. Marta, por favor, vá comigo até Uberaba. Tenho uma reunião com o Chico Xavier. Eu sei que você não acredita muito nisso, mas, tenta, por você, por sua família. No começo, Dona Marta hesitou. Ela não tinha forças, nem vontade. Mas algo dentro dela, uma voz suave, quase imperceptível, sussurrou: vá. E ela foi. Sem esperar nada. Sem criar expectativas. Apenas, foi. Chegando lá, o salão estava cheio. Pessoas de várias partes do Brasil, todas em busca de uma palavra de consolo, uma mensagem, um sinal. Chico Xavier entrou com sua simplicidade habitual. Os olhos mansos, o sorriso acolhedor. Aquela presença que, mesmo sem dizer uma palavra, já confortava só de estar ali. E então, ele começou a leitura das cartas psicografadas daquela noite. Nomes, detalhes, memórias que só os familiares conheciam. Uma a uma, as mensagens iam sendo entregues. Dona Marta, de cabeça baixa, quase não prestava atenção. O peso no peito era grande demais. Até que, carta de um jovem chamado Rodrigo. O coração dela parou. O pai, que estava ao lado, ficou imóvel. A amiga segurou sua mão com força. Chico, com a voz serena, começou a ler. O salão ficou em silêncio. Um daqueles silêncios que parecem segurar a respiração coletiva de todos os presentes. Chico Xavier, com as mãos firmes, os óculos levemente escorregando pelo nariz, começou a leitura.
A cada frase, a voz dele parecia atravessar as camadas mais profundas da alma de Dona Marta. Asterisco, querida mamãe, querido papai, sei que o susto foi grande e que as lágrimas ainda são muitas. Mas, por favor, não pensem que estou perdido ou sozinho. Naquela tarde, quando tudo aconteceu, fui amparado por mãos de luz, mãos que me envolveram com tanto amor que eu não consigo descrever. Senti uma paz que nunca imaginei existir. Fui acolhido, confortado e orientado. Mamãe, lembro de você correndo para o hospital, lembro do desespero em seu olhar, mas também senti todas as suas orações. Cada palavra que você disse, mesmo no pensamento, chegou até mim. Papai, eu vi quando você ficou parado na porta do quarto, sem conseguir entrar, mas saiba que eu também senti o seu amor, mesmo em silêncio. Quero pedir, por favor, que vocês não deixem a tristeza tomar conta de tudo. Mamãe, lembra daquela vez, quando eu tinha uns 8 anos, e caí da bicicleta? Você me pegou no colo, me disse que tudo ia ficar bem, e que o tempo cura as dores. Pois agora, sou eu quem diz isso para você. O tempo, com a ajuda de Deus, vai curar essa dor também. Eu estou estudando, aprendendo, e sendo cuidado por pessoas muito especiais. Tenho recebido notícias de vocês, sim, porque o amor atravessa qualquer distância. Vejo quando você segura minha camiseta e chora escondido, vejo quando o papai passa horas no quintal, olhando para o nada, mas com o coração cheio de perguntas. Por isso, venho hoje, com permissão, para dizer, eu continuo vivo. Apenas num outro plano, com outras lições, mas com o mesmo amor por vocês. Se puderem, tentem sorrir de novo. Tentem voltar a viver. Eu não gostaria de ver vocês presos nesse sofrimento que me dói tanto ao assistir. Mamãe, papai, a gente ainda vai se reencontrar. E até lá, estarei acompanhando cada passo de vocês, com todo o amor que carrego em meu espírito. Com carinho eterno. Rodrigo. Quando Chico terminou a leitura, Dona Marta estava em lágrimas, mas pela primeira vez, não eram lágrimas apenas de dor. Eram lágrimas de alívio, de esperança, de reencontro. O pai, que sempre se mostrava forte, também chorava, com as mãos tremendo. As pessoas ao redor, mesmo aquelas que não conheciam a história, também deixaram escapar suas emoções. A amiga, que tinha insistido tanto para que eles viessem, apenas sorria em silêncio, com os olhos marejados. Dona Marta levantou-se, com passos trêmulos. Aproximou-se de Chico. E com a voz baixa, apenas disse: Obrigada, muito obrigada por nos devolver a esperança. Chico, com aquele olhar sempre acolhedor, respondeu: Minha irmã, agradeça a Deus, e ao amor de seu filho, que não se esqueceu de vocês um só instante. Depois daquela noite, algo mudou dentro da casa de Dona Marta. Aos poucos, ela voltou a levantar da cama. Voltou a cuidar das plantas que Rodrigo tanto gostava. Voltou a preparar o café da manhã, mesmo que com lágrimas ainda nos olhos. O pai, também, aos poucos, começou a sair mais. A caminhar pelo bairro. A conversar com os vizinhos. A carta ficou emoldurada, bem na sala. Como um lembrete diário. De que a vida, mesmo após a morte, continua. E que o amor, nunca, jamais, se perde. A história de Dona Marta e Rodrigo é apenas uma entre milhares. Milhares de mães, pais, filhos, irmãos, que encontraram nas palavras de Chico Xavier uma ponte entre dois mundos. E talvez você se pergunte: como alguém, um simples ser humano, poderia ser capaz de psicografar mensagens com tantos detalhes íntimos, com tanto amor, com tanta verdade? A resposta está no que muitos chamam de missão espiritual. Chico Xavier, nascido em Pedro Leopoldo, e depois reconhecido em todo o Brasil, dedicou sua vida inteira ao serviço da caridade espiritual. Foram mais de 400 livros psicografados, milhares de cartas, e incontáveis horas de trabalho silencioso, sempre em favor daqueles que sofriam. As cartas psicografadas por Chico eram,
e ainda são, um fenômeno único. Em muitas delas, os detalhes eram tão precisos que só os próprios familiares poderiam reconhecer. Nomes, datas, apelidos de infância, descrições de objetos guardados em gavetas, conversas íntimas que nunca tinham sido compartilhadas com ninguém. Para quem recebia, não havia espaço para dúvidas. Era ele, era ela, era meu filho, minha mãe, meu marido. As sessões eram simples. Chico sentava-se com papel e lápis e, com os olhos quase sempre fechados, começava a escrever. As palavras fluíam com uma naturalidade impressionante, como se sua mão fosse apenas o canal, e o verdadeiro autor estivesse ditando de algum lugar além da matéria. Mais do que mensagens, as cartas eram um bálsamo para corações dilacerados pela dor da separação física. Chico sempre dizia, com sua humildade habitual, que ele era apenas um instrumento, que todo o mérito era dos espíritos e da misericórdia de Deus. E é isso que torna a obra de Chico tão especial, tão verdadeira, tão atemporal. Em tempos de sofrimento, de incertezas, as palavras que ele trouxe continuam ecoando como um abraço espiritual, alcançando aqueles que mais precisam. Mesmo para aqueles que não professam a fé espírita, ou que não têm uma crença definida, a trajetória de Chico Xavier é uma aula de humanidade. Sua dedicação, sua renúncia aos bens materiais, sua paciência com todos que o procuravam, são testemunhos vivos de que a caridade, o amor ao próximo e a fé são universais. A dor de uma perda é algo que ultrapassa a religião. A saudade, o luto, o desejo de um sinal, são sentimentos humanos que todos conhecem em algum momento da vida. E foi justamente por entender essa dor que Chico nunca fechou as portas a ninguém. Seja uma senhora católica, um jovem ateu ou uma família evangélica. Todos eram recebidos com o mesmo carinho, o mesmo respeito, o mesmo acolhimento. Voltando à história de Dona Marta. Os meses seguintes após a leitura da carta foram de transformação. Ela passou a frequentar grupos de oração. Leu livros sobre a vida após a morte. E, principalmente, começou a ajudar outras mães enlutadas. Transformou sua dor em serviço. Seu luto, em amor ao próximo. E é aqui que está uma das maiores lições que Chico Xavier nos deixou. Quando a dor for grande demais, transforme-a em um caminho de luz para outros que também sofrem. Essa frase, dita por ele em uma entrevista, resume a essência de sua missão. Se você chegou até aqui, se acompanhou essa história até o último segundo, talvez seu coração também esteja vibrando de uma forma diferente agora. Talvez, durante essa narrativa, alguma lembrança tenha surgido. Um nome, um rosto, uma saudade. Talvez, você esteja lembrando de alguém que partiu, e que deixou um espaço que ninguém mais conseguiu preencher. E está tudo bem sentir isso. Está tudo bem permitir que as lágrimas venham. Porque o luto, por mais doloroso que seja, também é uma expressão de amor. A vida continua, sempre. Chico Xavier dedicou sua vida inteira a nos lembrar disso. De que a vida, em sua essência, nunca termina. O corpo, esse invólucro físico, um dia descansa. Mas o espírito, o espírito segue, aprende, evolui, ama e, principalmente, continua conectado com aqueles que ficam. O que nos une não é o toque, não é a presença física. O que nos une é o amor. E o amor é eterno. Rodrigo, com sua carta, foi a prova viva de que nem a morte é capaz de romper os laços verdadeiros. Assim como tantas outras mães, pais e filhos que, graças ao trabalho de Chico Xavier, puderam reencontrar a esperança. E talvez, esta seja a sua hora de olhar além. De abrir o coração para novas possibilidades. De permitir que a fé, mesmo que pequena, encontre um espaço dentro de você. Talvez, seja o momento de fazer uma prece silenciosa. De agradecer por quem já partiu. De pedir força para continuar. Ou até mesmo, de escrever uma carta. Colocando no papel,
tudo aquilo que ficou guardado no peito. Porque, muitas vezes, quando não conseguimos falar, o coração escreve. E o universo, de alguma forma, responde. Se essa história tocou a sua alma, se, de alguma maneira, você sentiu um pouco mais de esperança, eu te convido a continuar caminhando conosco por essa estrada de luz e reflexão. Aqui neste canal, sempre vamos compartilhar histórias como essa. Mensagens que curam, relatos que confortam, e palavras que, quem sabe, possam chegar exatamente na hora que você mais precisa. Se desejar, inscreva-se agora mesmo. Ative o sininho. E deixe seu like neste vídeo. Não apenas como um gesto para o canal, mas como um sinal de gratidão, por cada história de amor que ainda pulsa, mesmo além da vida. E se quiser, compartilhe esse vídeo com alguém que também esteja precisando ouvir isso hoje. Talvez, seja exatamente a resposta que o coração dessa pessoa está esperando. Que a luz de Deus, a proteção dos bons espíritos e o exemplo de amor deixado por Chico Xavier iluminem seus caminhos, hoje, amanhã e sempre. Paz, esperança e fé. Até o próximo vídeo.